Zygmunt Bauman é um dos pensadores mais importantes da sociologia contemporânea, por ter formulado uma das imagens mais potentes para compreender o mundo atual, a ideia de modernidade líquida. Com essa expressão, ele procurou explicar a transformação profunda das relações sociais, dos vínculos afetivos, das instituições e da própria identidade humana, em uma época marcada pela instabilidade, pela velocidade e pela fragilidade das estruturas que antes organizavam a vida coletiva. Na modernidade clássica, que Bauman chama de modernidade sólida, existiam instituições relativamente estáveis, capazes de orientar o indivíduo, a família tradicional, o Estado-nação forte, o trabalho duradouro, as religiões estruturantes e os projetos de vida de longo prazo. As pessoas podiam imaginar o futuro com certa previsibilidade, pois os papéis sociais eram mais definidos e as trajetórias existenciais seguiam modelos reconhecíveis. A identidade era construída lentamente, como algo que se sedimentava ao longo do tempo. Na modernidade líquida, essas estruturas deixam de ser sólidas e passam a se comportar como fluidos. Nada permanece fixo por muito tempo. As relações se tornam mais breves, o trabalho se torna instável, os vínculos afetivos se flexibilizam, as identidades se fragmentam. A metáfora da liquidez indica justamente essa incapacidade de manter formas duradouras. A sociedade passa a exigir adaptação constante, mobilidade permanente e reinvenção contínua de si mesmo. Nesse contexto, o indivíduo deixa de ser apenas membro de uma coletividade organizada e passa a ser responsável por construir sozinho o próprio percurso. A liberdade aumenta, mas junto com ela cresce também a insegurança. O sujeito contemporâneo precisa escolher constantemente quem é, o que deseja e para onde vai, sem poder contar com estruturas estáveis que orientem essas decisões. A responsabilidade pela biografia torna-se individual, ainda que as condições sociais continuem profundamente desiguais. Bauman observa que essa liquidez também transforma o modo como as pessoas se relacionam entre si. Os vínculos afetivos passam a ser marcados por ambivalência. Deseja-se proximidade, mas teme-se o compromisso duradouro. As relações tornam-se reversíveis, negociáveis e frequentemente descartáveis. Surge uma cultura do consumo, aplicada também às relações humanas, em que pessoas podem ser tratadas como experiências temporárias e substituíveis. O trabalho, que antes era uma das bases principais da identidade social, também se torna instável. Empregos deixam de ser projetos de vida e passam a ser oportunidades provisórias. A carreira linear perde espaço para trajetórias fragmentadas. Essa instabilidade gera ansiedade permanente, pois o futuro deixa de ser previsível e passa a depender de adaptações sucessivas às exigências do mercado. Outro aspecto central da modernidade líquida é a transformação do espaço público. A política perde parte de sua capacidade de organizar a vida coletiva, enquanto decisões fundamentais passam a ser influenciadas por forças globais que escapam ao controle dos cidadãos. O poder torna-se cada vez mais móvel e menos localizado, dificultando a participação democrática tradicional. Ao mesmo tempo, cresce a sensação de impotência diante de problemas sociais complexos. Apesar disso, Bauman não descreve a modernidade líquida apenas como uma crise, mas como uma condição histórica ambivalente. A liquidez também amplia possibilidades de escolha, diversidade de experiências e liberdade individual. O problema central não é a mudança em si, mas a ausência de novas formas de solidariedade capazes de acompanhar essa transformação. Assim, a sociologia de Bauman convida a compreender que viver na modernidade líquida significa habitar um mundo em movimento permanente, no qual a identidade precisa ser construída continuamente e os vínculos precisam ser reinventados. Trata-se de uma época em que a estabilidade deixou de ser a regra e a incerteza tornou-se parte constitutiva da experiência humana. Com sua reflexão, Bauman oferece uma ferramenta essencial para interpretar as tensões do presente e pensar novas formas de convivência em uma sociedade marcada pela fluidez.